CPMI do INSS aprovou hoje a quebra de sigilos bancário e fiscal do filho do presidente Lula, o Lulinha. As investigações sobre a fraude em benefícios identificou menções ao filho do presidente que o apontam como um possível, abre aspas, sócio oculto, fecha aspas, daquele empresário que ficou conhecido como Careca do INSS. É a repórter Aline Beckett quem está acompanhando tudo e vai nos contar a situação neste momento, depois de toda aquela confusão que a gente viu mais cedo, justamente, né, Aline, quando este requerimento estava sendo votado pelos integrantes da comissão. Boa tarde, bem-vinda mais uma vez. Oi, Yuri, boa tarde, muito obrigada. Boa tarde a você e a você que nos acompanha aqui no 360. Só para explicar rapidamente para os nossos telespectadores, a nossa audiência, mais cedo os parlamentares estavam articulando como iriam votar esses requerimentos. Existiam 87 requerimentos na pauta, dentre eles esse requerimento de quebra de sigilo fiscal de Lulinha, filho do presidente Lula. Por fim, os parlamentares chegaram então ao consenso ali da votação em bloco e não a votação individual, como a oposição pedia, e no momento da contabilização desse montante de requerimentos que estava sendo votado em bloco e por votação simbólica, a base acabou alegando que a contabilização havia sido fraudada por parte do senador Carlos Viana, que é o presidente da comissão. Ele teria contado 7 titulares da base do governo federal para a rejeição, deste requerimento, e os parlamentares disseram que existiam 14, não o número que o senador havia dito anteriormente. Então começou uma confusão generalizada entre os parlamentares da base e da oposição ao governo federal. O senador Carlos Viana não voltou atrás em relação a essa votação, disse que conferiu 2 vezes o número ali dos votos que tinham, e a base foi então recorrer ao presidente do Congresso Nacional na residência oficial do Senado, presidente Davi Alcolumbre. Agora vai ficar a cargo então do presidente essa análise se é cabível ou não a anulação deste requerimento. A base diz ainda que irá entrar com uma representação de quebra de decoro parlamentar contra o senador Carlos Viana no Conselho de Ética aqui do Senado Federal. Em relação ao requerimento de Lulinha, ele foi apresentado pelo próprio relator, deputado Alfredo Gaspar, que sinaliza que ele seria um sócio oculto, teria recebido pagamentos ligados ao Careca do INSS, teria viajado também em conjunto com o Careca do INSS. E além desses requerimentos, estavam na pauta de hoje, que foram aprovados também, os requerimentos de convocação e quebra de sigilo de Augusto Ferreira Lima, ex-CEO e ex-sócio do Banco Master, requerimentos ligados ao Banco Master, e foi aprovado também a convocação de presidentes de bancos, como Leila Pereira, que é chefe do Banco Crefisa. A sessão foi suspensa, a primeira parte foi só sobre a votação desses requerimentos, e agora, nessa segunda parte, agora com a retomada, eles estão ouvindo Paulo Camizotti. Paulo Camizotti é filho de Maurício Camizotti, que está preso preventivamente. Ele veio prestar este depoimento, e os demais depoentes que estavam marcados para hoje, o deputado estadual Edson Cunha, do Maranhão, e o advogado Cecílio Galvão, alegaram que não poderiam vir por questões de saúde e também por compromissos pessoais. O senador Carlos Viana disse que vai recorrer dessas justificativas desses depoentes que não compareceram hoje. Por enquanto, agora a sessão segue então em andamento, foi aberta novamente, e os parlamentares estão ouvindo Paulo Camizotti. Em relação ao requerimento de Lulinha, ele foi considerado como aprovado pela CPMI do INSS, e a base agora então apresentou esse pedido de anulação deste requerimento. A gente segue por aqui acompanhando toda essa repercussão, Yuri.